para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no quarto trimestre, na lição de 15 a 17 anos, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo, comentada pelo irmão Wagner de Almeida. Ele é o chefe do setor de educação cristã e a comentarista é a irmã Verônica Araújo. Eu falei o comentarista Wagner de Almeida, mas é a irmã Verônica Araújo. Deus abençoe a nossa irmã. Estamos na lição de número 5 dos Juvenis, 3 de novembro de 2024. Relativismo ético. Antes de adentrarmos a lição, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal, isso é muito importante. Deixa aqui embaixo um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, qualquer coisa que possa transmitir à plataforma do YouTube que esse conteúdo é relevante. Quero agradecer já irmão Reginaldo por ter nos cedido esse espaço para um estúdio provisório. Também irmão Josué, que muito tem nos ajudado aqui no cenário. Deus abençoe irmão Josué, marido da irmã Marilena, ali da congregação do BNH. Deus abençoe a todos que estão nos apoiando, nos ajudando, comentando, incentivando, principalmente a minha esposa, meus filhos, meus amigos e irmãos da congregação, ali do BNH e de todo o setor 50 e de todo o ministério do Belém. Minha gratidão ao nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, juntamente com o co-pastor, pastor Jefferson. Deus abençoe a todos e também ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o vice-presidente, pastor Wellington Júnior, e todo o ministério do Belém. Um abraço e a paz do Senhor. Vejamos relativismo ético. O texto está em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A leitura bíblica está em Isaías 5, do versículo 18 ao 25, e em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 23 ao 25. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quais são os objetivos desta lição, juvenis? Primeiro, refletir a respeito da ética cristã. Segundo, entender o que é relativismo e o que a Bíblia diz a respeito. E terceiro objetivo, reconhecer que os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Vejamos aqui. Primeiro, você provavelmente ainda não tem carteira de habilitação, porque você é juvenil, mas já deve ter observado algumas regras de trânsito, aquelas sinalizações, né, nos postes, nos muros, enfim. Uma delas, e a principal, é a que determina em qual lado da via os carros devem andar. Então tem a via da direita, a via da esquerda, tem a que vai, tem a que volta. Essas e outras normas do trânsito costumam variar de acordo com o país. Então, na Inglaterra, a direita para nós é a esquerda para eles e assim sucessivamente. Entretanto, quando falamos de ética, princípios e valores bíblicos, então 3 coisinhas aí: ética, princípios e valores bíblicos. A palavra de Deus passa a ser a nossa regra absoluta de fé e prática, em qualquer lugar e circunstância. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, tá? A palavra de Deus é a nossa regra absoluta de fé e prática. É o que a gente crê e é o que a gente pratica. Ou seja, a ética cristã bíblica dita a conduta que devemos ter diante de Deus e dos homens, de maneira incontestável. Então, as normas da Bíblia, tá? A ética cristã vai determinar como vai ser o meu comportamento, a minha vida diante de Deus e diante dos homens da sociedade, de maneira incontestável, ou seja, sem negociação. Primeiro, vejamos o que é ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito. Então, vamos lá. Costume, disposição e hábito. Tá? De acordo com o dicionário Roaz, é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo social ou sociedade. Então, todo indivíduo, todo grupo social, toda sociedade tem ética. Tá? Então, tem regras, conjunto de regras e preceitos, coisas, nós falamos logo na introdução sobre as normas do trânsito. Segundo o dicionário da CPAD, o dicionário teológico, o que é ética? É o estudo sistemático dos deveres e obrigações. Deveres e obrigações. Primeiro, do indivíduo, da sociedade e do governo. Então, o indivíduo, toda a sociedade e todo o governo, eles têm deveres e obrigações. Isso é ética, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. Então, veja que a ética, ela é individual e ela é coletiva. A ética tem um caráter universal, pois seus princípios prezam o quê? A dignidade humana e o bem comum. Então, a preservação da vida, o cuidado com as pessoas, tá? Que é a dignidade humana, e o bem comum, o bem coletivo, é para o bem de todos. É para o bem de todos.
Infelizmente, agora vem o porém, infelizmente, os padrões de ética humana sofrem mudanças de acordo com os valores morais da sociedade. E por isso, estamos vivendo uma falta de ética generalizada. Então, em todas as áreas da sociedade, nós estamos, infelizmente, vivendo falta de ética generalizada, porque as pessoas não estão cumprindo com as suas obrigações e com os seus deveres. Falta, por exemplo, amor, falta respeito pela natureza, falta respeito pelo ser humano e muitas vezes falta respeito até por si próprio. Por exemplo, uma pessoa que se droga, ela não se ama, ela não se respeita. Tá? É totalmente antiético. Falta principalmente conhecimento e prática dos princípios morais bíblicos. Então, as pessoas desconhecem a Bíblia, desconhecem os princípios e os conhecimentos morais da Bíblia. E quando conhecem, muitas não querem praticar. E aí ele diz, mas você pode fazer a diferença sendo o quê? Um referencial. Você pode ser um modelo, um farol que ilumina as trevas através do seu viver diário. Então você pode ser diferente, você pode ser uma referência para outras pessoas através de uma vida correta. Para isso, tenha o seu padrão de certo e errado pautado nas Escrituras. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o certo e o errado é de acordo com a palavra de Deus. É ela que tem que guiar os nossos passos. Agora vimos o que é ética, de acordo com o dicionário geral, de acordo com o dicionário teológico. Agora vamos ver a ética cristã. Para nós, agora é especificamente para este grupo, para nós cristãos, para nós que cremos em Cristo, a ética tem por fundamento a palavra de Deus. Então é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. O certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada para nós cristãos. A Bíblia Sagrada, que é infalível, ela não erra, ela não falha, ela é imutável, ela não muda e ela é inerrante. Ela não erra e ela não contém erros. Por esse motivo, então, os modos de pensar e agir do cristão são diferentes dos princípios da sociedade sem Deus, os princípios da sociedade sem Deus são inconsistentes, são variáveis e, acima de tudo, são relativos. Guarde bem essa palavra, relatividade. Então, os modos de pensar e agir da sociedade são diferentes dos modos de agir e pensar do cristão. A ética cristã, a ética não cristã, varia conforme o tempo, o lugar, os costumes, a cultura e o que a maioria da sociedade entende como certo e como errado. Então, há uma diferença, os modos de pensar e agir do mundo varia de acordo com o tempo, lugar, cultura, tá? E da maneira como eles entendem, a sociedade entende como certo e como errado. Como o coração do homem é enganoso, está lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração do homem, um dos critérios para orientar a ética cristã está baseado em 1 Coríntios 6 e 12, que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Dessa forma, então, o cristão é orientado a não fazer determinadas coisas que, embora lícitas para o mundo, embora aceitáveis para o mundo, não convém aos olhos de Deus e da sua palavra, que é o referencial ético do cristão. Então, nós temos a liberdade para fazer o que quiser, mas nós vamos selecionar o que nós vamos fazer. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, faremos. Se não estiver, nós não faremos, porque nós não seguimos essa linha, esse modo de viver. Tudo bem até aqui? Então, vimos aí a ética cristã. Segundo, o que é relativismo? Que é o tema aqui principal da nossa lição. Já vimos o que é ética, agora o que é relativismo? Precisamos definir o termo relativismo. Ele diz, de acordo com o dicionário teológico, né, é uma concepção, relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. Então, é uma concepção filosófica, é uma filosofia, né? É um pensamento filosófico que diz que nada é definitivamente certo nem absoluto. Então, partindo desse conceito, entendemos que no relativismo, que é uma concepção filosófica, todo ponto de vista é válido e os princípios morais e éticos da palavra de Deus perdem a sua primazia. Então, no relativismo, a palavra de Deus, ela não é a fala principal, ela não tem a importância absoluta. Nesse caso, então, o certo e o errado se confundem, abrindo caminho para o caos social e também o caos espiritual, em que, infelizmente, o mundo se encontra com pessoas que acreditam que podem fazer o que bem entendem, como vimos na lição passada. Na lição passada, nós tratamos sobre o hedonismo, né? Ser feliz a qualquer custo. Hedonismo. Então, as pessoas, elas acreditam que elas podem viver do jeito que elas quiserem, fazer o que elas quiserem e está tudo certo. O perigo maior, segundo a nossa visão bíblica, o perigo maior ocorre quando esse relativismo encontra espaço entre o povo de Deus. Quando muitos querem criar suas próprias regras e interpretar as doutrinas bíblicas conforme suas próprias vontades. E aí ele justifica os seus erros dizendo, não tem nada a ver, todo mundo faz, mas aí o comentarista diz, mas não se deixe enganar. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é importante destacar que não existe pecado pequeno ou grande. Pecado é pecado e ponto, segundo a Bíblia, segundo a nossa fé. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E os outros que vivem por outras filosofias é um problema pessoal de cada um. O que a Bíblia fala a respeito do relativismo? Vamos ver? Quando lemos a palavra de Deus, vemos que o relativismo não é algo novo, não é de agora. Isso é mais antigo que andar para trás. Não é algo exclusivo da sociedade atual, não é de hoje. A Bíblia condena tudo o que é falso e adverte contra as doutrinas que são preceitos de homens. O que significa isso? São criações da mente humana. Não tem fundamentação na Bíblia. Nasce da mente e do coração do homem. Contra os ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Tá? São ensinos e doutrinas de homens pseudo-inteligentes
que levam outros ao erro, contra os que são levados por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, enganam com o objetivo de levarem vantagem financeira. Portanto, a conclusão aqui da comentarista, portanto, vigie e jamais se deixe levar pela maneira mundana da sociedade em que você está inserido. Então, não é para nós seguirmos comentarista Verônica Araújo. Se você olhar na playlist aqui embaixo e assistir às aulas anteriores, você vai ver que eu falei que o comentarista é o irmão Wagner de Almeida. Eu me enganei, tá bom? Desconsidere, a comentarista é a irmã Verônica Araújo. E como aparece só aqui na primeira capa, geralmente no começo da lição dá um pequeno resumo da vida do comentarista. Na lição de juvenis não tem, por isso que eu devo ter me equivocado, tá bom? Então a comentarista é a irmã Verônica Araújo. Você que vem assistindo desde a primeira aula, desconsidere esse meu erro. Então, nós devemos vigiar para não sermos levados pela maneira de viver da sociedade do nosso tempo. Tá? Nós temos que pautar a nossa vida pela Bíblia Sagrada, nós cristãos. Número 3, estamos caminhando para o final. Os princípios bíblicos são para todos os tempos. Por que que nós cremos assim? Porque a Bíblia, ela veio do céu. Ela veio de Deus, ela veio da eternidade, então ela é absoluta por conta disso. Então vamos lá, de acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade e podem mudar com o passar dos anos. Nós já vimos isso aí no primeiro tópico. Cada sociedade tem suas normas e tem seus padrões sociais e vão variando com o passar do tempo. Já os padrões bíblicos, conforme eu acabei de falar, eles são eternos e eles não mudam. Eles são imutáveis. 1 de Pedro 1:25, na lição que nós lemos, ó. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Não muda. Os preceitos do Senhor são atemporais, ou seja, em qualquer tempo ele é igual. Há 5.000 anos atrás era de um jeito. Hoje continua sendo do mesmo jeito. A Bíblia não muda. Por isso que ele é atemporal. E devem ser conhecidos pelo seu povo. Então, os cristãos precisam conhecer a palavra de Deus, precisam ler a palavra de Deus. Afinal, ele diz, se não conhecermos com profundidade a palavra de Deus, como iremos refutar as vãs filosofias e sutilezas do mal? Como é que nós vamos saber se está certo ou errado o que estão falando para nós se nós não lermos a Bíblia? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia, no afastamento, no esfriamento da fé, no afastamento dos caminhos do Senhor, por não conhecer a palavra e por não conhecer ao Senhor. A consequência da falta de conhecimento foi o quê? A destruição, que é o que Oséias 4:6 diz, o profeta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você será destruído. É a Bíblia que diz. O povo de Israel passou várias vezes por isso. Número 3.1. Certo ou errado? Depende. É uma pergunta. Vamos ver. A sociedade sem Deus, a sociedade que não crê em Deus, a sociedade que é materialista, a sociedade que é hedonista, você não sabe o que é hedonismo? Vai na lição anterior, lição número 4, está explicando.
essa sociedade não tem referenciais seguros para se pautar, porque cada dia é uma coisa diferente. O profeta Isaías pontuou isso já naquela época. Ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, princípios invertidos. Tá? Pessoas que chamam bem aquilo que é mal e chamam de mal aquilo que é bem. Exemplo, preservação da família. Eles dizem que família já está falida, eles chamam isso de mal. Agora, casamentos variados de vários tipos, vários modelos, como, por exemplo, uma pessoa que casa consigo mesmo, ou que casa com um animal, que casa com a árvore, eles falam que não, tem que respeitar. Isso daí não é ruim. Não, quer dizer, uma coisa ridícula, mas eles dizem que é bom. Como o jovem cristão deve se posicionar diante das questões éticas e suas abordagens mais comuns? Como é que eu me comporto diante dessas questões éticas que estão vigindo aí na sociedade, estão acontecendo o tempo inteiro? Questionando, deve questionar se tal atitude está de acordo com a palavra de Deus. Isso é base. Se aí está de acordo com a palavra de Deus, se honra o Evangelho, isso aí o Evangelho aprova, o Evangelho de Jesus, se glorifica a Deus, isso daí agrada a Deus, se respeita o próximo e se evita a aparência do mal. Então, por exemplo, você agiria de determinada maneira em plena aos olhos de todo mundo? Por exemplo, andar pelado. Você pegaria numa avenida bastante movimentada e sairia pelado? Porque você acha que é bonito? O que você acha que iria acontecer? Isso vai glorificar a Deus? Isso respeita o próximo? Você tem que olhar na Bíblia. Se as respostas forem afirmativas, você não correrá o risco de desobedecer à Bíblia, não respeitando as normas e fazendo o que achar melhor, de acordo com as suas próprias vontades e percepções, que podem ser enganosas. Então, se você consultar a palavra de Deus, você vai viver os padrões corretos, você vai entender se aquilo dali é certo ou errado. Agora, se você não estudar a palavra de Deus, aí você vai ter bastante confusão na sua cabeça. Vimos então aqui nessa lição do dia 3 de novembro de 2024, o relativismo. O que é ética, o que é ética cristã, o que é relativismo, o que a Bíblia fala sobre o relativismo e o que é certo e o que é errado. Eu e você, nós precisamos nos posicionar. Nós, como cristãos, como pessoas que seguem os princípios do Evangelho da Bíblia, do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, nós precisamos nos posicionar e saber viver a nossa fé de maneira que agrada a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui o seu gostei, deixa algum comentário, alguma observação. Até a próxima, se Deus quiser.